E no nosso React de hoje, nosso programa, de 1982, dublado em português. E o tema vai ser sobre a oração de Paulo na prisão. Parece que é para hoje. Incrível. Ele vai falar um pouco sobre o conhecimento de Jesus, ele vai falar sobre as virtudes da ressurreição e a questão de Paulo, a comunicação de Paulo nas aflições. Uma mensagem poderosíssima. No final, fique até o final, que no final eu vou estar comentando essa mensagem. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então vamos direto ao que nos interessa. A maior petição em toda a palavra de Deus. Paulo estava na prisão, preso por sua fé em Jesus Cristo. O César prometeu que iam exterminar totalmente qualquer um que seguisse o Galileu. Mas é algo estranho e eu quero que você me escute com atenção. Em todas as escrituras das epístolas, os 5 livros que João escreveu, os livros que Lucas escreveu, Atos e o livro que leva seu nome, aquele que Mateus escreveu, que Marcos escreveu, o que Tiago, irmão do Senhor, escreveu e o que Judas, o outro irmão do nosso Senhor, escreveu. Nem uma vez eles demonstraram dor ou uma tristeza por Jesus não estar mais ali entre eles. Já pensou nisso? Porque na realidade ele era mais real para eles depois da ressurreição do que ele era enquanto ele andava na carne com eles na terra. Alguns de vocês dizem: se eu pudesse ter estado ali e vê-lo na carne, teria sido maravilhoso, mas agora ainda é melhor, porque ele diz que nunca te deixa e nunca te abandona. Paulo diz essas palavras, é uma oração, ele diz para conhecê-lo. Pense nisso. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quero pregar por alguns minutos nessa noite sobre o assunto, a oração de Paulo na prisão. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, primeiramente queremos te agradecer por nos permitir estar aqui em Charleston, na Virgínia do Oeste. Agradeço por todas as pessoas que estão aqui. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar a pregar tua palavra. Eu peço que o Senhor venha ungir as pessoas que estão assistindo pela televisão, para que eles possam ser abençoados, encorajados, fortalecidos, e abençoe toda a alma aqui nessa noite. E eu peço que o Senhor nos ajude a não violentar a sua palavra, mas dizer somente aquilo que sua palavra declara. Amém. E eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém, Amém. E amém. Preparando essa mensagem, Deus começou a me dar aquilo que eu acredito que Ele desejava que eu entregasse a você em meu coração. E eu vou dizer algumas coisas nessa noite que vão ser meio fortes. Eu vou dizer algumas coisas em relação ao povo da denominação, e falando disso eu falo dos batistas, presbiterianos, episcopais, metodistas. Eu te dou minha palavra que eu não vou deixar os pentecostais e os carismáticos de fora. E alguém falou assim: então você vai cobrir todos nós. Não, nessa noite eu vou dar um descanso para os católicos. Quem sabe? O apóstolo Paulo foi um dos maiores homens que já viveu. Foi criado na cidade de Tarso. Seus pais provavelmente tinham cidadania romana através de um dos generais romanos daquela época, que permitia que eles tivessem privilégios naquela época, que uma pessoa geralmente não tinha, se não fosse um cidadão romano. Na verdade, os pais de Paulo deviam ser ricos,
Possivelmente ele não sabia o que era trabalhar como imaginamos, um trabalho pesado. Ele foi para Jerusalém quando era jovem e aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos grandes professores judeus daquela época, Gamaliel. E o interessante aqui, em todas as visitas do mestre a Jerusalém, Paulo nunca o viu, nunca o conheceu, quando era jovem. Ele diz que era o Hebreus dos Hebreus, ele era o resumo do zeloso da lei, fariseu, ele disse, irrepreensível. Eu quero que você pense nisso. Aqui estava o homem que era para ser o maior pregador da graça que o mundo conheceria. Ainda assim, ele era irrepreensível na lei e a lei não podia salvar. E ele era tão intenso propagando essa lei e que as pessoas tinham que manter a lei, que ele literalmente declarou uma guerra sobre essa nova seita chamada seguidores de Cristo, seguidores do Nazareno, que depois passaram a ser cristãos. Paulo mesmo disse que era um blasfemador. Eu quero que você me escute. Alguns de vocês pela televisão, você passou por dias difíceis no passado. Alguns de vocês viveram vidas tão sujas, tão indecentes, tão obscenas, tão grosseiras, que chega a embrulhar o seu estômago, se você me permite usar essa expressão. Você pensa assim, Jimmy Swaggart, se houvesse um Deus, ele não poderia me salvar. Se houvesse um Jesus, ele não poderia me amar. Alguns de vocês me assistindo nesse exato momento, você sabe aí dentro do seu coração que você está doente. Pode ser que você seja uma prostituta, você tem uma vida grosseira, obscena, e você está cansada dessa vida, mas Satanás já disse para você que você não tem saída, não há como você melhorar. Mas eu quero te dizer que o maior de todos eles, Paulo, com Jesus disse que era um blasfemador. E a maioria de vocês não fizeram coisas ruins como Paulo fez, mas algo aconteceu com ele, algo que nenhuma igreja pode dar, algo que nenhuma religião pode dar. Paulo teve uma experiência dinâmica no caminho de Damasco. O interessante é que ele estava a caminho para colocar cristãos na cadeia. Ele estava no caminho para causar uma desgraça na igreja. Existem alguns de vocês aqui hoje que você nem sabe por que está aqui. Sua esposa finalmente perturbou tanto para que você pudesse calar a boca dela, você decidiu vir aqui. E agora você está aqui. E você está sentado aí, você gostou da música, mas de alguma forma você não está confortável. Você está ficando cada vez menos confortável, o tempo vai passando e você pensa em 100 coisas que você poderia estar fazendo agora que te causariam mais prazer. Mas escute aqui, mas você está contra um poder que você não pode controlar ou vencer. Aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que assim como estou de pé aqui, você está voltando para Jesus. Você pode dizer, eu não vou fazer isso não, mas você vai. Aí pela televisão você pode estar dizendo, eu não quero saber disso, eu não vou viver para Deus, eu não me importo com essas coisas, não acredito que Deus existe. Você pode reclamar o quanto você quiser, mas Jesus Cristo está a caminho do seu coração, da sua casa, da sua vida, e Ele é grande o suficiente para te levar para o céu, e Ele é grande o suficiente para pegar o seu coração. Então aceite. Glória a Deus. Eu não estou falando de uma religião qualquer. A religião te mata. Eu não estou falando a respeito de algo frio, algo litúrgico, algo formal, um método do homem. Eu estou falando do poder de Deus. Eu estou falando do poder que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fez com que os leões não pudessem morder
e tirou o fogo das chamas para os filhos de Israel, e Ele vai tirar o licor da sua vida, e as drogas da sua vida, e o poder do inferno da sua vida, e Ele vai chegar e te alcançar aí onde você está, e vai mudar a sua vida, e fazer com que vale a pena viver. Aleluia. Você tem que desculpar minha empolgação, faz uns 4, 5 dias que eu não prego. Jesus, muitas vezes pregamos um Jesus irreconhecível, um Jesus magro, um Jesus raquítico que não tem poder algum, mas Ele não é assim. Ele é o campeão dos campeões. Aleluia. Aleluia. E não existe ninguém que pode combatê-lo. E Mohamed Ali, se você está assistindo, no seu coração você sabe que Jesus é o campeão. Ele nunca foi derrotado. Ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o começo e o fim. Aleluia. Aleluia. Maravilhosa graça, que som lindo que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Eu estava cego, agora posso ver. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e pela graça eu acreditei. Eu não sei se está certo ou não, mas está bom demais. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele se juntou à primeira igreja batista. Agora eu estou brincando, não é não? Eu falei que ia pegar no pé de alguns aqui. Falei ou não? Católicos podem ficar sorrindo agora, porque eu vou deixar vocês em paz aqui hoje. Só para lembrar, hein? Isso é uma mensagem com o tema a oração de Paulo na prisão. Jimmy Swaggart pregou em 1982. Tá? Então, no final eu faço o comentário dessa mensagem espetacular. Você é da Assembleia de Deus? Fala, não, ele veio para a nossa igreja. Os metodistas cruzam a perna e falam assim, vocês estão errados, eles estavam na nossa igreja. Glória, aleluia. Não. Nem tinha igreja católica naquela época, o Papa não existia e não havia um padre, só o sumo sacerdote Jesus Cristo, e é dele que eu quero falar agora. Quando ele desceu das estrelas do céu, passou pela galáxia em sua glória, tão brilhante que os olhos do homem não podiam olhar para ele, e com poder ele apareceu diante de Paulo no caminho para Damasco, e Paulo ficou cego e se prostrou ao chão, e aqueles à sua volta também se prostraram, e Jesus disse, Paulo, para onde você está indo, o que você está fazendo, e você não está cansado de seguir essa vida? Eu sou Jesus, aleluia, eu não estou morto, mas estou vivo. Aleluia. O Mormon diz que depois de você conversar com ele 3 vezes, ele se transforma em um Mormon. Você só precisa de um encontro com Jesus. Só um encontro com Jesus. E alguém falou assim, Jimmy Swaggart, desse jeito você vai ter problemas falando de nomes. Você não deve fazer essas coisas. Eu sei, mas estão me assistindo. Aleluia. Glória. Dá para imaginar a conversa ali de manhã, né? Muito bem. Paulo se converteu rápido assim. Alguns de vocês estão sentados aqui nessa noite, alguns pela televisão. Você já foi um blasfemador, com a boca suja, obsceno, sujo, irreverente, grosseiro, libertino. Mas nessa noite você conhece Jesus Cristo, você foi mudado. O apóstolo Paulo, que escreveu quase que metade do Novo Testamento, escreveu a Nova Aliança, baseada em melhores promessas, sofreu pela sua mensagem. E como ele sofreu? Ele passou pelas agonias do César. O inferno lutou contra ele com tudo que eles tinham, mas ele fez o que Deus tinha chamado ele para fazer. Agora ele estava na cadeia. E eu quero dizer algo aqui, eu quero que você me escute com atenção. Logo depois que Paulo foi salvo,
Você pensa assim, talvez o Senhor já sabia, né? Mas logo depois que Paulo foi salvo, Deus tocou em Ananias e disse: vá até uma rua chamada Direita, e você vai encontrar alguém ali pelo nome de Paulo. Na verdade era Saulo, era o nome dele em hebraico. Ore por ele então, para que ele receba a sua visão de volta, e ele vai voltar a ver, quer dizer, ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Então ele disse: diga a Paulo, olha que interessante, as grandes coisas que ele deve sofrer pelo meu nome. Isso é interessante, porque você acha que Deus podia dizer para ele: olha, eu vou te dar grandes impérios, riqueza, fama e popularidade. Mas o interessante é que ele falou: fale para ele das grandes coisas que ele deve sofrer por causa do meu nome. Agora, senhoras e senhores, é assim até hoje. É a mesma coisa. Quando você vive para Jesus e toma sua cruz, vai haver uma batalha, mas vai ser a maior vitória também que você já conheceu em toda a sua vida, é verdade? Paulo, esse homem que poderia ter aconselhado César, poderia ter sido um dos maiores intelectuais da sua época. Paulo, que entendia tudo que era estudado pelos gregos, que leu o que Sócrates escreveu, o que Aristóteles e também o que Plutão escreveu. Esse homem que era brilhante, esse homem que literalmente era cheio do conhecimento desse mundo, diz que considerou tudo como perca, considerou como se fosse esterco, como se fosse lixo, para conhecer somente a Jesus, só conhecer a Jesus. Agora, ele estava na cadeia, e alguns estudiosos dizem que ele estava na prisão, foi a primeira vez que ele estava preso, depois foi solto. Alguns dizem que ele estava em uma casa nessa época, e tinha alguns vigias ali, mas ele não era muito bem guardado. Alguns até dizem que ele estava em uma prisão romana, conectado a um soldado romano, mas seja de qualquer uma das formas, não era algo confortável. E em uma dessas prisões, Paulo faz uma oração, algo interessante. Aprendemos muito com o que ele não pede, assim como aprendemos com o que ele pede. Interessante foi que ele nunca pediu para ser liberado da prisão. Obviamente ele foi liberado, ele pensou até que iria morrer, mas chegou a viver mais alguns anos. Ele nunca pediu para sair da prisão, ele nunca pediu para que vingança viesse sobre seus inimigos, ele nunca pediu para que o César morresse, ele nunca pediu que ninguém tivesse pena dele, nem nada disso. Foi uma oração estranha. Na minha opinião, Paulo até podia ter pedido para ser liberto da prisão, mas não foi isso que ele fez. Ele fez essa oração. É uma oração que eu e você devemos usar como modelo para o nosso espírito. Primeiramente ele disse: para conhecê-lo. Eu quero que você pense nisso. Para conhecê-lo. Essa era a oração dele. E é claro que aqui ele estava falando de Jesus, conhecer a Jesus. Pare para pensar. Aqui estava um homem fazendo essa oração, como eu disse, que escreveu quase que metade do Novo Testamento, escreveu a Nova Aliança, recebeu revelação de Deus como nenhum outro homem já recebeu revelação de Deus, a não ser Moisés. E diz que viu coisas que não se pode mencionar aqui na terra, que ele foi ao terceiro céu. Esse é um homem que viu os mortos ressuscitando, que viu os olhos dos cegos sendo abertos, expulsou demônios. Esse homem era que o diabo tinha mais medo dele do que qualquer outro ser humano na face da terra. E é interessante que ele faz essa oração para conhecê-lo. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não entendo. Se há um homem no mundo que conhecia Jesus, era Paulo. É verdade, mas veja bem, Jesus, você vai me entender. Alguns de vocês, quando vocês jogam esse dado naquela mesa verde de aposta lá em Las Vegas, o Atlantic City, ou quem sabe em Bahamas, e talvez, quem sabe, os dados caem bem,
E quem sabe o sonho dos sonhos, visões das visões, você vê e você enche o seu bolso de dinheiro. Não importa, até quando você faz isso uma vez na sua vida, como uma mulher outro dia, que colocou uma moedinha de 25 centavos em uma máquina em Atlantic City e ficou rica, ganhou quase $1 milhão. Ainda assim, existe um vazio dentro de você. Você pensa, se eu conseguisse aquilo, ia me trazer satisfação, mas não é assim, entenda. Você pensa, se eu pudesse fazer isso aqui da forma que eu queria, seja o que você quiser. Olha, alguém perguntou, o homem mais rico dos Estados Unidos outro dia, perguntaram: Senhor Forbes, quanta terra você quer? E ele disse: só aquela que está perto da minha. E alguém perguntou, um outro homem rico, quanto dinheiro você quer? E ele disse: só mais $1. Então o coração humano nunca está satisfeito com nada. Os olhos humanos não conseguem ver o suficiente. Jesus disse, quando ele disse: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Vai ser em você um rio de águas vivas que vai dar na vida eterna. Eu quero te dizer, eu estou mais feliz aqui nos meus dias mais tristes servindo a Jesus do que você está no seu dia mais feliz servindo ao diabo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque os poços desse mundo secam, mas quando você se conecta naquela fonte de glória, ela nunca seca. Você vai sempre recebendo e recebendo e bebendo desse poço, e Jesus é literalmente inescrutável. Você sabe tudo dele e ainda não conseguiu nem chegar perto da sua plenitude. É uma alegria incomparável, cheia de glória. Eu não consigo te contar o que é. Aleluia a Deus. Estou falando de algo que isso simplesmente te faz levantar pela manhã e dizer: olha, mais um dia que Deus fez, eu vou me alegrar nele totalmente. Glória a Deus. Alguém diz assim: Jimmy Segal, eu sou cristão, sou parte de uma igreja, ensino na escola dominical, sou religioso, eu dou $1 todo domingo, eu faço isso, e eu não tenho o que você está falando. Aí está o seu problema. Você está seguindo um caminho errado. Eu amo a igreja, eu sou ordenado por uma igreja, eu tento levantar a igreja, mas levantando denominações e organizações não é a sua resposta. Paulo não diz para conhecer a igreja católica, ou a igreja batista, ou a igreja pentecostal, ou a igreja metodista, mas ele disse para conhecê-lo, Jesus. Alguns de vocês agora me assistindo na televisão dizem: Jimmy Swaggart, estou cansado de todos esses cristãos vindo aqui fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo religiosamente. Eu quero chocar alguns de vocês, eu também estou cansado deles. Aleluia. Estou cansado deles também. Mas se você olhar através disso tudo, você vai ver Jesus. E alguns já viram a Ele, e quando você vê Ele, sua vida muda. Paulo disse: para que eu possa conhecê-lo. Muito bem, agora eu vou falar algumas coisas que vai machucar alguns de vocês, eu vou te perturbar um pouco. Veja bem, é o que eu faço. Eu não vim para Charleston, aqui na Virgínia, com uma faquinha de passar manteiga, com algo para limpar a unha. Eu vim com machado, o mesmo tipo que João tinha, o mesmo machado de 2 gumes. Ele disse: eu vou colocar na raiz da árvore, e a árvore que não traz bom fruto nós vamos cortar fora. Não vamos falar de pensamento positivo com ela, não vamos falar de confissão positiva com ela, nós nem vamos ungir com óleo, nós vamos cortar fora como se estivesse podre. Aleluia. Muito bem, vamos continuar aqui. Existem milhões de batistas, metodistas, episcopais, presbiterianos, luteranos, etc, 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 que sabem sobre Jesus, ouviram de Jesus,
a respeito de Jesus, eles sabem grandes coisas em relação a Jesus, mas eles não conhecem a Jesus. Muito bem, olha, isso aí é meio pesado, mas é verdade. Veja bem, porque eu te amo, eu vou te falar a verdade. Eu não estou querendo seu dinheiro, eu não estou querendo ser popular, eu não estou querendo que você saia daqui e diga, ele é meu pregador. Você pode odiar o que eu digo, mas você não vai dizer que eu estive diante de você falando a verdade. Você sabe de Jesus, você sabe a respeito de Jesus, em relação a Jesus, coisas a respeito de Jesus, mas escute, você não sabe de nada a não ser que você conheça a Jesus em pessoa e conhecê-lo. E você pode dizer assim, você quer dizer que nenhum batista ou metodista ou presbiteriano? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que existem milhões que não conhecem. Alguns conhecem e alguns não. Muito bem, metade do povo aqui já está bravo comigo. E vocês pensam que pentecostais e carismáticos, vocês são os melhores, não é? Só porque eu sou pentecostal? Eu falei de boa com eles aí porque não são da minha denominação, mas vocês são. Aleluia. Muito bem. Paulo não disse que eu possa conhecer seus milagres. Ele não disse para que eu possa conhecer suas atitudes. Você está me dizendo que não acredita em milagres? Não, escute com atenção. Você nunca olhou para um pregador que acredita em milagres mais do que eu, ou que acredita em Deus respondendo oração mais do que eu. Eu sou um produto disso. Você nunca olhou para um pregador que acreditasse em cura mais do que eu, que acreditasse em que Deus faz milagres mais do que eu. Eu sou um produto disso. Toda a minha família aceitou a Jesus como resultado de um milagre. Deus curou uma mulher, uma católica de câncer, e a levantou da cama. Eu acredito em milagres. Deus é um Deus que faz milagres, mas se você seguir seus milagres, se você seguir os milagres ao invés do mestre, ouviu bem? Se você seguir os sinais e as maravilhas, e colocar os seus olhos nos atos de Deus, ao invés dos caminhos de Deus, você está em apuros. Muito bem, eu quero te falar uma coisa. Essa Bíblia diz que Deus mostrou os seus atributos a Israel, mas mostrou a Israel os seus caminhos. Entendeu? Duas coisas diferentes aqui. Ele mostrou a Israel suas atitudes. Eles viram as montanhas tremendo, eles viram os trovões, viram a nuvem que acompanhava eles de dia, eles viram as cordonices que vinham, milhões delas, viram água jorrar da rocha, viram coisas que a mente do homem não podia começar a entender, e isso era surpreendente e além da imaginação. Mas ainda assim, todos aqueles israelitas, fora Caleb e Josué, se perderam. Veja bem, eu tenho pregado esse evangelho faz 26 anos. Eu e a França começamos no obra evangelística, eu me lembro. Veja bem, vocês são batistas, né? Vocês ficaram bravos comigo e estavam para desligar a televisão, mas você sentou quando comecei a falar mal dos pentecostais, dos carismáticos, e agora você está indo e falando, bate neles. Quando eu e a Francis começamos na obra evangelística, olha, o negócio era cair para trás. Você está falando que não acredita quando as pessoas caem? Sim, eu acredito sim. É claro que acredito, mas não acredito todas as vezes que você vai para a igreja. Uma hora ou outra alguém vai pisar em você. Mas olha, era o que estava na moda, né? Todo mundo caía para trás. Eu não planejei isso aqui, mas parece que o Espírito Santo achou que eu tinha que falar disso, então eu vou falar um pouco aqui.
E logo depois, eu vou deixar o pessoal aqui meio chateado agora também, era o crescimento de perna. Você não acredita que Deus faz as pernas crescerem? Deus pode fazer uma perna crescer e dar um nó no joelho. Mas nem todo mundo que está andando por aí tem uma perna curta. Nós pentecostais colocamos a nossa cadeira favorita, cheia de óleo, assenta ali, fica com a perna esticada, faz uma oração e a perna das pessoas estica. Eu estou pegando o pé de vocês, alguns estavam felizes até agora, né? Mas eu amo você, tá vendo? Eu acredito que Deus aumenta pernas, mas nós começamos a seguir coisas que não são de Deus. Tolice. Aí depois veio o negócio de dente de ouro. Pessoas estavam andando na igreja assim, ó. Que tolice. E alguns de vocês vão sair daqui falando: ele não acredita no poder de Deus, ele não acredita em dente de ouro. Olha, Deus pode fazer a dente crescer num homem de 90 anos de idade, e fazer crescer cabelo numa bola de bilhar, e tirar leite branco de uma vaca preta comendo capim verde. Mas eu estou falando de algo que Deus faz, mas se você colocar os seus olhos naquilo e sabe, a sua vida imergida naquilo, você vai ficando cada vez mais fraco. Coloque seus olhos em Jesus. Se você nunca ver um milagre, você é salvo pelo sangue do Cordeiro e você está a caminho do céu, lavado pelo poder do sangue. É isso que eu estou tentando te falar. Não coloque seus olhos nos sinais, nas maravilhas. Se Deus fazer, ótimo. Pregadores, jovens, me escutem. Se você impor as mãos sobre eles não caírem para trás no chão, se você não ver milagres acontecendo, não fique desencorajado, continue pregando a palavra, acreditando em Deus. Aleluia. Como aquele ratinho que foi solto em um cômodo onde tinha acabado uma festa, garrafas de cerveja no lugar, e algumas estavam abertas, e um ratinho pequenininho, e ele começou a beber um pouco de uísque. Quanto mais ele bebia aquela cachaça, mais ousado ele ficou, até que ele se levantou e disse: traz esse gato pra cá. Eu acho que essa é a analogia mais ridícula que eu já dei na minha vida inteira. Mas seja cheio do Espírito Santo, você vai se levantar e falar: cadê aquele diabo? Aleluia. O que eu estou pregando para você é bom para você. É bom para você. Sua cara não fica muito boa, mas é bom para você. Minha mãe antes me falava que quanto mais amargo o remédio, melhor para você ele é. Olha, ela me dava algumas coisas que, sério mesmo, se tinha alguma coisa aqui embaixo, olha, tinha que ir embora na hora. Era como o pregador que levou, ele estava indo para dramatizar o seu sermão, né? Colocou uma garrafa de Clorox ali. Vocês daqui não sabem nem o que é isso, né? Mais uma. Um copo de água sanitária ali, né? Cheio até a tampa. E e ele jogou um verme ali, aquele verme morreu na hora. E ele, né, se levantou sabendo que a ilustração foi boa, né, e perguntou para a igreja assim: e o que isso te ensina? E um dos rancheiros lá do Texas levantou e falou: ó, se você beber esse tipo de uísque, você não vai ter verme.
Você para a televisão vai continuar assistindo? Não me deixa não, fica assistindo aí que eu estou te falando a verdade, hein? Muito bem, muito bem. Paulo disse para conhecê-lo. Conhecê-lo é vida e vida eterna. Então ele disse algo que parece estranho na primeira vez que você ouve, mas ele disse: eu não somente quero conhecê-lo, mas quero conhecer a virtude da sua ressurreição. E o que ele estava falando? Um homem que escreveu mais a respeito da ressurreição do que qualquer um já vivo. Ele sabia mais da ressurreição do que Pedro, Tiago e João, os três juntos. Foi ele que escreveu que a corrupção vai se vestir de incorrupção e que a mortalidade vai se vestir de imortalidade. Foi ele que escreveu que o Senhor vai descer do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Sabe o que ele realmente estava dizendo? Ele não estava falando a respeito daquele momento quando a trombeta tocar e todos os mortos do solo vão ter que sair. Não era disso que ele estava falando. O que ele estava falando quando você chega na raiz do grego era que: Senhor, eu te amo com tudo em mim, mas existem algumas coisas na vida de Paulo que não se parecem com Cristo. Eu ainda não cheguei ao lugar aonde quero chegar, aonde o mundo não significa nada para mim, e eu só vejo Jesus. E eu sei que palavra posso usar? Essa carnalidade, essa carne é uma palavra melhor. Essa carne que está cobrindo o meu espírito, eu não posso ter a vitória que eu preciso ter na minha vida, a não ser que eu tenha o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Em outras palavras, poder para ressuscitar. É isso que ele estava falando, é isso que esse homem disse. Agora você que olha para mim agora e pensa que você pode ser salvo, e não importa o que você faz ou como você vive daqui em diante, que não tem problema porque você já foi salvo e agora tudo está bem. Você vai subir para o céu de alguma forma, não faz diferença se você ainda faz isso, aquilo, outro, e a sua vida não mudou quase nada. Isso é mentira. Não importa o que o pregador te diz, isso é uma mentira. Não importa o que a igreja te diz, isso é uma mentira. Aleluia. Se o evangelho de Jesus Cristo não muda a vida do homem, não vale nada. Mas muda. O homem passou aqui alguns instantes atrás e olhou para mim com lágrima nos olhos e disse: Jimmy Swaggart, eu não passo na porta de uma igreja fazia 20 anos, vivendo uma vida no pecado mais sujo que você pode imaginar, mas sentado na frente daquele televisor, Jesus me pegou e mudou meu coração, mudou minha vida, e é disso que eu estou falando aqui. Faz com que o bêbado fique sóbrio, faz com que a prostituta fique santa, e faz com que os lares quebrados sejam sarados. Esse é o poder que eu estou falando aqui. Poder. Paulo disse: eu quero esse poder. Eu quero de uma forma que pensamentos ruins não passem na minha cabeça. Eu quero de uma forma que a carne que fede nas narinas de Deus venha usurpar a autoridade sobre o meu espírito. Pois lembre-se que ele mesmo escreveu: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero esse poder. Agora olha, você tem uma atitude assim e você é indominável. Ninguém pode te parar. Entendeu? O inferno não consegue te parar. Alguns de vocês aqui, vocês têm problemas com... Olha, eu vou falar sério, estou falando com um cristão. Você tem problemas com uma vontade dentro de você que é suja e é pervertida e é totalmente desprezível. Você não quer que ninguém saiba, mas existe. Desejos. Isso queima em você. Bem à noite em seu coração você se pergunta: Deus, é possível vencer isso? Alguns de vocês aqui foram salvos, eu vou chocar alguns de vocês, mas você grita com todo o nervo dentro de você, quer beber.
E somente ir para a igreja não vai te ajudar. Você precisa do mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Glória! Mas é o que o Evangelho faz, ele pode fazer isso. Glória a Deus, ele é capaz de fazer isso. Ele pode pegar você e mudar seu coração, mudar a sua vida, mudar a sua alma. Você pode estar sujo por dentro agora, mas ele pode transformar você em algo puro, como a neve que cai. Ele pode te fazer tão santo quanto os anjos do céu. Jesus Cristo é poder. Está disponível para você. Está disponível para você. Muito bem, agora a última coisa que ele pediu. Fiquem comigo, hein? Alguns de vocês acham que você está pregando já tem 40 minutos. Só estamos acostumados com 30 minutos. Sermões, Jimmy Swaggart. Eu não tenho sermão, eu tenho uma mensagem. Vem de Deus. Paulo disse para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. E depois ele disse algo que não vai muito bem nessa cultura de riquezas e prosperidades, de anéis de diamante, de Cadillacs, nessa era. E a comunicação de suas aflições. Se Deus me ajudar, eu vou te ajudar com algo que alguns de vocês estão pensando nisso já faz muito, muito tempo. Para conhecer a comunicação de suas aflições. Estávamos no estúdio de televisão outro dia lá em Baton Rouge. O Mark Bontaine estava lá de Calcutá. Ele vive em Calcutá já faz 30 anos. Ele já respirou aquela areia, aquela sujeira daquele lugar tanto tempo que a voz dele não é nada senão um sussurro. E ele já viveu no meio daquela matança, destroços de humanidade depravada, controlados por demônios, pela religião, o hinduísmo. Você pode não saber, mas a religião mais antiga usada por um diabo no que diz respeito à religião é o hinduísmo. Todas as outras grandes religiões que não são de Deus vêm do hinduísmo. O budismo veio do hinduísmo. Confucionismo veio também do hinduísmo. O espiritualismo também veio do hinduísmo. E é fatal. Vem com agonia, vem com prisões e trevas. Ele já construiu mais de 40 igrejas só em Calcutá. Me ligou outro dia, um pouco depois do sol nascer, estava maravilhado. E disse: Jimmy Swaggart, me deixaram abrir o hospital de novo. Os comunistas tinham fechado. Mas ele disse, depois de perseverar e orar, abrimos de novo. Doutores que estão ali cheios do Espírito Santo. Alguns de vocês não sabem do que estou falando, vocês não entendem. E ele aplicou para construir uma igreja e disseram que ele não podia construir. A igreja dele está lotada, cabem 600 pessoas, vão enchendo, vão enchendo, vão enchendo. E ele me perguntou: você pode me ajudar a construir uma nova? E eles falaram: você não pode construir. E ele perguntou: você deixa eu construir uma escola? Aí eles falaram: sim, a escola você pode, isso você pode fazer. E outro dia ele me disse: você pode me dar $300 mil? Porque ele disse: um cômodo naquela escola vai caber 2.000 pessoas. Aleluia. Em Toronto, no Canadá, outra noite, 1.700 pessoas ali, um sábado à noite, 14% de desemprego. E eu pedi que me ajudassem nessa escola e eles deram $71 mil naquela noite, dinheiro vivo.
Obrigado, Canadá. Obrigado, Canadá. E eu vi ele ficar sentado naquele estúdio, dentro daquele estúdio, bem no palco. As câmeras estavam ligadas. A Francis disse: querido, em meio à programação, ela disse: eu acho que temos que orar pelo Mark. E de repente ele chorou. Eu não estou falando pouco, eu estou falando de soluçar. E ele nos disse: olha, veio uma opressão tão grande, um peso em meu coração, um peso de opressão das trevas, que quase que me arrebenta. Nos últimos dias tem sido como se eu não pudesse fazer nada. Eu me sinto desamparado. Não podemos fazer isso. A luz está apagando na Índia. Eu tenho que andar rápido. O sol está se pondo. O comunismo está chegando ali. E eu preciso construir essas igrejas. E pela primeira vez eu via Vitória. A gente falaram o que ele estava fazendo. E outros 1000 como ele. Ele estava entrando dentro dos sofrimentos de Cristo. Entendeu? Deixa eu falar com você aqui face a face. A maioria de vocês nunca vão para a Índia, nunca vão andar naquelas ruas, nem ver o sofrimento daquele povo. Algumas das suas esposas, seu marido não é salvo, e ele não tem sido bondoso com você, ele tem sido brutal, e por dentro você sente uma dor, é como se você estivesse vivendo no inferno. E você diz: Jimmy Swaggart, será que tem que ser assim? Sim, é a comunicação de suas aflições. Não há uma outra forma de salvá-lo. Não me entenda mal, Jesus pagou pela nossa redenção, mas para ganhar esse mundo, para ganhar pessoas para Deus, você só pode fazer isso através de comunicar de suas aflições. Quando você é mandado embora do seu trabalho porque seu patrão diz: eu não gosto de você porque você serve Jesus, ele pode não dizer isso, mas é o que acontece. Você está participando das aflições do Mestre. A lista é gigantesca, mas não ache que isso é esquisito, pois não acontece de outra forma. Veja bem, assim como Jesus morreu pela alma dos homens e do mundo inteiro, eu e você, nós temos que, como eu vou dizer, nós temos que entrar em suas aflições, seja qual for o país do mundo, qual seja o ministério, qual seja a família, qual seja a alma que queremos ver salvos. Nós temos que entrar nas suas aflições para que aquela alma, aquela pessoa, aquela nação seja salva. Entendeu? Agora, eu quero dizer mais uma coisa. Essa é a razão pela qual essa mensagem da superfé é condenável. Porque diz que nós não fazemos nada. Tudo que você tem que fazer é confessar e usar sua grandiosa fé, e está feito. Se deixassem essa doutrina continuar e viesse sobre todo o cristianismo, faria o que Satanás não foi capaz de fazer em seus outros métodos por todos esses séculos: ia falir a igreja. Porque a única forma de ganhar sua cidade, ganhar sua família, ganhar pessoas para Deus, nações para Jesus ou qualquer um, é através de lágrimas e através de sofrer como ele sofreu e as aflições de Jesus Cristo. Você pode se levantar e confessar que o seu marido, ou esposa, ou filho é salvo, até seu cabelo ficar branco, e não vai fazer nada demais. Não é até que você vá diante de Deus chorando bastante, e você sinta como se o seu coração, se você me permite usar essa expressão, fosse sair da sua boca. Até que isso aconteça, você não vai ver os salvos. Eu sei do que eu estou falando.
é a comunicação de suas aflições. Eu estava em Normandy outro dia, na França. Estava meio frio. Ano passado, em dezembro. Tinha acabado de vir do Egito. E eu entrei em uma das igrejas ali no sul da França, com mais de 1000 anos de idade. Eu olhei para a arquitetura, para toda a mármore, como aqueles prédios foram construídos milênios atrás. E em uma daquelas igrejas, outro dia, encontraram algo. Não era muita coisa. Eu disse outro dia, mas já faz algum tempo atrás. Não era muita coisa, mas quando eu mencionar a analogia, você vai entender. Estavam lendo em alguns dos mais antigos dos arquivos de muitos séculos atrás. E escrito quase que em uma escrita impossível de se ler, com a tinta da caneta bem fraca, o orador da cidade escreveu as seguintes palavras: pago. E ao lado daquilo ele escreveu uma observação: por causa da criada. O termo criada não é muito usado hoje, tinha um significado diferente na época. Significava que era uma garota, mais ou menos com 20 anos, era uma criada. E essa criada era Joana d'Arc. E há centenas de anos atrás, toda a cidade na França sofria com um imposto tão alto que o povo literalmente morria de fome, porque tudo que faziam, todo pedaço de grão que vinha da terra, todo vegetal que era da terra era confiscado pelas autoridades. E o imposto não era só alto, mas eles morriam de fome mesmo. Joana d'Arc, que toda criança já leu a respeito dela nos livros de história, lutando contra essa tirania, foi queimada em um pedaço de pau. E por causa da morte dela, veio uma mudança na França. E nos livros daquela pequena vila, a dívida foi paga. E com palavras grandes, com letras grandes, escreveram: pago, por causa da criada. Os pecados do Jimmy Swaggart estão cada vez maiores e maiores. A dívida que me estrangulava, até que eu não conseguia mais pagar. Mas nessa noite, se você olhar para o livro, uma cruz, o pecado, a iniquidade e a vergonha, teria escrito pago. E logo ao lado diria: por causa do servo, ele se tornou um servo, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Abaixe sua cabeça, por favor. Years I Na Virgínia do Oeste. E eu não tenho a menor dúvida, em sua casa, no seu quarto de hotel, onde quer que você esteja, o Espírito de Deus também está aí. Você sentiu, alguns de vocês nunca tinham sentido antes, mas você sentiu e vem de outro mundo e muda a sua vida.
Eu quero que você escute com atenção enquanto falo com eles aqui. Todos vocês de pé aqui hoje, eu quero que olhem para o irmão Swagger. E eu quero que você até pare de orar rapidamente, a não ser que o Senhor te diga para continuar orando. Deus te ama, é a primeira coisa que eu tenho para te falar. Ele te ama demais. E hoje é o começo de uma eternidade para você. Não há como você vencer sozinho. Eu vou ser bem sincero com você. Existem muitos problemas no caminho. Existem muitos obstáculos. Mas segure-se nas mãos de Jesus e você vai vencer. Pois como Janet cantou nessa noite, Jesus está vivo e muito bem. Aleluia. Agora eu quero te pedir para entregar o coração a Ele, para entregar sua vida, sua alma, seu espírito para Ele. Eu quero te pedir para dar tudo que você tem a Ele. Quero te pedir para entregar essa garrafa de cachaça para Ele. Cigarros, drogas, luxúria, sujeira. Ele vai colocar no lugar certo, que é o inferno. Aleluia. Eu quero te pedir para dizer: Jesus, sozinho eu não consigo, mas eu estou me juntando a você. E eu vou até o fim. E eu creio que você está sendo sincero. Acredito que você pela TV também vai ser sincero. Creio nisso. Abaixe sua cabeça, por favor, e feche seus olhos. Eu vou fazer a oração do arrependimento e eu quero que você repita comigo. Eu quero que você creia de todo o coração. Quero que você pela televisão, no seu quarto, na sua sala, ou no quarto de hotel, onde quer que você esteja, no trabalho. Eu quero que você deixe Jesus entrar em seu coração e eu quero que você repita essa oração comigo. Abaixe sua cabeça onde você está e vamos orar. E eu quero que você repita em voz alta comigo. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Senhor, estou cansado. Eu quero algo melhor. Eu não quero mais a minha vida antiga. Eu quero vida abundante. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Limpa-me com teu sangue precioso Com teu sangue de precioso, toda injustiça. de toda injustiça. O Senhor disse na sua palavra, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então agora eu te obedeço com a minha boca diante desse povo e do Deus dos céus. Eu confesso Jesus Cristo em meu coração. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. E agora eu aceito o mesmo Jesus como meu Salvador. Vou servi-lo, vou amá-lo, vou obedecê-lo e de acordo com sua palavra, nesse instante, minha vida antiga se foi. Sou uma nova criatura, eu nasci de novo, sou lavado, estou limpo, estou transformado, eu estou salvo. Aleluia, glória a Deus. Senhoras e senhores, a cruzada que vocês... Que mensagem sensacional. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, tá? Porque nessa mensagem aqui, neste vídeo, nessa pregação de 1982, que foi dublado em português, ele fala sobre a oração na prisão de Paulo. Jim Swagger discorre sobre a vida do apóstolo Paulo desde a sua juventude, né, em Tarso, até a sua convenção dramática no caminho de Damasco, enfatizando essa questão da trajetória de perseguidor de cristão a um dos maiores pregadores da fé cristã. Muito boa essa pregação. Ele também focou na oração de Paulo enquanto preso,
destacando algumas peculiaridades, né, em relação à petição. Em vez de pedir libertação ou vingança, Paulo suplica por conhecimento, né, por conhecimento de Jesus. Jim Swagger argumenta que Paulo, apesar da sua vasta teologia, buscava o conhecimento mais profundo da pessoa de Cristo Jesus, algo que ultrapassa o conhecimento intelectual. Outro ponto importante nessa mensagem foi a questão da virtude da ressurreição. Jim Swagger interpreta essa parte da oração como um desejo de Paulo pelo poder transformador da ressurreição de Cristo, capaz de superar as fraquezas da carne. E ele conclui com a comunicação das aflições, né? Então, este ponto, ele encerra explorando com a necessidade de compartilhar o sofrimento de Cristo, entrando na dor do mundo para levar a salvação. Jim Swagger utiliza exemplos de missionários que enfrentaram dificuldade e sofrimento para expandir o evangelho no mundo. O pastor Jim Swagger também fez várias críticas à superficialidade religiosa, alertando contra a ênfase excessiva em milagres, sinais em determinados relacionamentos genuínos com Jesus. Ele comenta isso, né, para tomar muito cuidado. O milagre está relacionado a um relacionamento genuíno com Jesus. Ele calcula, ele conclama a igreja a buscar um conhecimento pessoal transformador de Cristo, um encontro que venha mudar a sua vida e gerar um comprometimento de fé que venha manifestar em ações e sofrimento compartilhado. A pregação culmina em um apelo na convenção de milhares de pessoas a aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Comente aqui o que Deus está fazendo através da tua vida, na sua vida, através dessas mensagens. Que mensagem maravilhosa. Comenta, compartilhe. E se você desejar fazer um curso de teologia, um curso básico em teologia, um curso médio em teologia, um curso bacharel em teologia, oratória e interpretação bíblica, você não quer mais ser enganado? Então venha estudar a palavra de Deus comigo aqui no CETAT. É só você acessar teologiaalcancetodos.com.br e você vai já adquirir os nossos cursos, tá bom? Venham comigo aprender a palavra de Deus. E mais informações é só você curtir, compartilhar, se inscrever e ir na nossa playlist aqui do nosso canal que tem tudo sobre Jim Swagger. Um abraço, gente. Muito obrigado. Deus abençoe.